Alguma pergunta? Não? Tem? É uma pergunta da Suzete. Ela diz, pastor, os discípulos do Senhor Jesus, eles foram chamados e instruídos para ir restaurar os perdidos da casa de Israel no princípio do seu ministério. Mais tarde, verificamos que são enviados como evangelistas. Pastor, pode comentar essas mudanças? Se é que podemos considerar uma mudança, porque vemos no último capítulo de Mateus, de Marcos, o Senhor Jesus declarando: ide aos 4 cantos da terra, a todas as tribos, povos e nações. Sei. O que acontece? A pregação do Evangelho, ela é aquilo: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Mas todos somos chamados para fazer as mesmas coisas? Não. O apóstolo Paulo mesmo escreve: porventura falam todos novas línguas? Porventura são todos operadores de milagres? Têm todos o dom de discernir o Espírito? Aí ele diz, cada um anda na fé que alcançou. E aí ele diz, muitos são as diversidades dos dons espirituais, mas o Espírito é um só, é o mesmo. Então veja bem, o que acontece? Jesus, quando está ali para ser assunto aos céus, diz, ide por todo mundo, pregar o Evangelho. Mas nós vemos que tem pessoas, discípulos, que saem de Jerusalém e vão para outras bandas, e tem pessoas, como principalmente Pedro, que permanece em Jerusalém, onde nós identificamos que Pedro está pregando direto para os judeus. Pedro está dando continuidade a um ministério do Senhor Jesus, que foi em Jerusalém, para os judeus, melhor dizendo, né? E Jesus falou mesmo para aquela mulher sirofenícia: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele mostrou bem claramente que o ministério dele era para os judeus. E ainda disse para aquela mulher: não é lícito pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. A mulher, porém, diz: mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Ele falou: mulher, grande é a tua fé, vai, tua filha vive. Então, o ministério de Jesus era para os judeus. Era isso que a profecia dizia o tempo todo. Foi isso que todos os profetas sempre falaram. Porém, né, como os judeus não quiseram, não se converteram, Jesus estende o ministério e vai alcançar os judeus e vai fundando a sua igreja com gentios também. E isso ficou notório já desde o tempo do próprio Pedro, que foi lá com aquele homem, o curtidor. Como é o nome dele? Simão, o curtidor, que ele está falando e tem o sinal do Espírito Santo, cai sobre eles falam novas línguas, etc. E Pedro começa a entender que além dos judeus também viria um chamado para os gentios. Mas em princípio o ministério do Senhor Jesus, como ele mesmo fala claramente, sem deixar margens para dúvidas, é com os judeus. E o apóstolo Pedro também inicialmente tem o seu ministério com os judeus. Como os judeus começam a oferecer resistência, Deus vai devagar, vai ampliando a estaca do seu chamado e vai chamar um povo gentio. Já era objetivo chamar o gentio, mas só que Deus queria chamar o gentio bem diretamente através dos judeus. O objetivo era restaurar a nação judaica para deles partir para o mundo todo. Só que não aconteceu assim. Mesmo sem a restauração dos judeus, Jesus levou a visão do Evangelho para o mundo inteiro. Então, isso que aconteceu. O Evangelho sempre foi para todos, inicialmente através dos judeus, mas depois Jesus manda Pedro, Paulo, foi aquele que dizia que não acreditava, Tomé. Essas pessoas foram, inclusive, muitos desses discípulos, martirizados em países diferentes. Como, por exemplo, Tomé foi martirizado na África.
sabe? Ele entrou lá pelo norte, desceu um pouco e lá ele morreu pelo Evangelho de Jesus Cristo. Então, muitos discípulos foram martirizados, muitos dos apóstolos foram martirizados fora de Israel, porque tinham chamado para pregar lá para fora. Mas Deus não estava abandonando de vez a nação de Israel. Então Pedro foi o ministério da restauração, mas depois tudo tem limite. Deus não fica contendendo com o homem para sempre. Então o chamado inicialmente foi da nação de Israel, mas Deus não se deteve a eles. Inclusive eu posso acrescentar, Deus não se deteve à rebeldia deles. Eles chamaram o próprio Filho de Deus de endemoniado. Tem blasfêmia maior que essa? Então é isso, né? Tem mais algum? Não? Bom, irmão, então vamos mais uma perguntinha aqui. Nós temos um 7º livro na Bíblia que se chama Juízes. Eu quero saber de você. Por que esse livro se chama Juízes? Quem sabe por que esse livro se chama Juízes? Ninguém sabe, porque o 7º livro da Bíblia se chama Juízes. Eu vou mandar vocês para a classe da tia Elaine. Foi a época em que Deus instituiu homens para restaurar ali os conceitos das palavras de Deus, para julgar as causas do povo. Tá, entendi. O lance ali é o seguinte. O livro de Juízes é um período conturbado onde a nação está sendo massacrada por outros povos. Eles preparam as colheitas. Nós temos lá aquele episódio de Gideão e os midianitas. Eles preparam as colheitas e outros povos vêm e tomam as suas colheitas, incendeiam suas casas, um horror. Então Deus vai e levantava um líder para a nação. Esse líder se chamava juiz, aconselhava o povo. Quando Deus levantava esse líder, chamado juiz, Sansão foi um desses líderes, Gideão foi um desses líderes, chamado juiz. Quando Deus levantava, sob a direção desse líder, a nação prosperava. O líder saía de cena de novo, a nação de novo vinha a ser subjugada pelos seus inimigos. E ali foi um período de boas décadas, me parece que aquele período ali durou próximo dos 100 anos em que Israel ficou naquele círculo vicioso. Israel sem líder é massacrado pelos inimigos. Deus levanta um líder e pela direção desse líder, Deus dava vitória com relação aos povos, Israel prosperava e assim era. Então, nesse período de Juízes, é o período que Deus levantou, e ali na história específico, um determinado número de líderes chamados juízes. Por isso o livro tem esse nome. E quem sabe quantos juízes são levantados no período deste livro? 13 livros. 13 juízes. O que acontece? 13 não é à toa, porque 13 é o número quem sabe? 13 é o número da libertação. Então, liderança e libertação. Sem liderança, escravidão. Deus levanta justamente 13 juízes, 13 líderes no livro de Juízes, e ali então estava demonstrando que sem liderança o povo não tinha como ir adiante, o povo dependia de liderança. Então o povo está na escravidão, quando Deus vinha para dar a libertação, sempre essa libertação ela acontecia através de uma liderança. Nunca Israel conquistou nada sem uma liderança. Israel foi cativo no Egito. Mas enquanto Deus não levantou um líder, ele continuou cativo. 430 anos de escravidão. Sem líder, estariam escravos até hoje. Aqui no livro de Juízes,
Veja bem, quando Deus, por exemplo, levantou Gideão, que é um dos juízes, lá tinha o povo, ou seja, o exército estava lá. Eles tinham as armas que foram para a guerra, né? Não só no período de Gideão, mas nas outras partes. Teve uma parte que Uda é a profetisa e Baraque é o libertador da nação, é o líder. Então, eles têm o povo, os guerreiros, né? Eles têm as armas, tem espada, tem escudo. Eles têm tudo, mas continuam escravos e subjugados. Eles têm o povo, eles têm as armas, eles têm escudos, eles têm Deus, mas continuam escravos. Além de Deus, além das armas, dos escudos, além do povo, eles precisavam de um líder. E não adianta, irmão. Obra de Deus sem líder é palco para o diabo passear, é palhaçada. Né? O pessoal do jornal inglês me perguntava assim, mas você não tem outras igrejas? Eu disse assim, eu não posso estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Mas outras pessoas abrem várias igrejas. Eu falei, porque eles são mercenários, eles são ladrões, eu não sou. A intenção é abrir muitas igrejas, quando Deus mostrar que chamou alguém como líder. Enquanto eu olhar aqui dentro, e eu for o único líder, não posso estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Só vamos ter uma igreja. Uma igreja é força de expressão, porque a igreja é única, né? Eu falo, só vamos ter uma congregação. Posso abrir em outro lugar, desde que eu não tenha que estar aqui e possa estar em outro lugar. Posso abrir em 10 lugares, em 10 não dá, né? Porque a semana só tem 7 dias. Senão eu morro de tanto pregar, tanto orar, tanto. Então, meu irmão, essa é a realidade. Pode ter exército, pode ter arma, pode até ter Deus. Se não tem líder, não vai conquistar nada. Obra de Deus se processa através de liderança. Sem liderança, você pode olhar para uma obra. Quem é o líder? Não, aqui cada um faz um pouco, cada um... Não, então vocês são um bando de palhaços. Eu disse isso para um grupo que se reunia ali em Santa Teresa. Não, porque nós estamos aqui nos reunindo, tá? Quem é o líder aí? Não, aqui não tem líder não, aqui cada um prega um pouco, cada um ora um pouco, cada dia um dirige. Eu falei assim, então vê se vocês acabam com essa palhaçada aí. Como assim, pastor? Não, obra de Deus só existe quando tem liderança. Se não tem liderança, não é obra de Deus. Amém, irmão? E se você souber de alguma igreja por aí que não tenha pastor, que não tenha liderança, mande os meus cumprimentos para ela, dizendo que eles são um bando de palhaços. Obra de Deus tem que ter líder. E ponto final. Então, tá aí, 13 da libertação, 13 juízes, e aí o livro tem esse nome, porque Deus levantou ali 12 líderes, pessoas que julgavam, orientavam o povo, né? Muitas vezes a palavra julgar, ela tem um sentido um pouco diferente do que se processava naquela época. Por exemplo, Moisés julgava o povo, Moisés aconselhava em várias causas, etc., orientava, enfim. Temos mais uma pergunta aqui, olha. Por que Davi, essa é boa, por que Davi consumou a vitória cortando a cabeça do filisteu? Irmão, eu dou 2 chaveiros para quem me disser isso aí, de acordo com aquilo que tem. Quem levanta a mãozinha? Por que Davi consumou a vitória cortando a cabeça do filisteu? Olha, essa eu dou um chaveiro por dia. Não, você está fora, você sabe tudo. Não, fica quieto aí, depois eu te consulto. Uma das provas, né, bem cabível é isso, porque cabeça, né, significa uma ideologia, uma liderança, e justamente porque estava Davi representando ali o povo de Deus, estaria acabando com a liderança daquele povo que estava se levantando contra ele. Amém. Meio ponto. Você vai ganhar só a medalhinha, vai ficar sem a corrente. Tá. Quem mais quer falar?
Lá. O rapaz pensa que sabe alguma coisa. Vai, vou até ficar olhando para ver. Porque Davi tipifica o Messias, né? O reinado messiânico é tipificado no rei Davi. E ali é uma tipificação do que vai acontecer no milênio, quando Jesus voltar e destituir esse sistema e essa ideologia, e será implantado o reinado milenar, o reinado sacerdotal. Rapaz, muito contrariado da vida, mas eu tenho que te aplaudir. Muito contrariado, parabéns, você conseguiu ir no profundo. Irmãos, a questão é que Davi tipifica o reinado messiânico, né? Um reinado que ainda não aconteceu, que somente acontecerá neste século, será implantado, quando neste século o Senhor Jesus pisar no Monte das Oliveiras, vai implantar o seu milênio. E como você vê que Golias vem e expõe a ideologia dele, dos deuses dele, o nome daquelas coisas lá que ele vive. É isso que Golias expõe. Davi vem e diz: hoje toda a terra saberá que há Deus em Israel. Davi, como nós já vimos para lá de abundante, que Davi representa, ele tipifica o reinado messiânico. Então ele, com uma pedra, que é símbolo da palavra, ele atingiu a cabeça, ele feriu o conceito ideológico daquele gigante que nós já vimos pela Escritura e por revelações sobre a Escritura, que Golias significava, o filisteu significava exército, força, nação, constituições. Então ali está essa briga. E desde lá de Davi, na tipificação, na simbologia, Deus está mostrando que quando o reinado messiânico se manifestar, vai acontecer o que Davi fez. Com a espada, que significa palavra, vai cortar a cabeça daquele Golias, consumando por completo a sua vitória. Só que, na verdade, Golias, quando Davi corta a cabeça de Golias, Golias já está morto. Já tinha acabado a história, já tinha encerrado. Aquele corte da cabeça é justamente para demonstrar o que vai acontecer no milênio. Aquilo ali, ó a cabeça de Golias lá, ó. Bíblia sim, Constituição não. É isso que vai acontecer no milênio. Nenhuma ideologia das nações se levantará mais. Nenhuma ideologia das nações se sustentará mais. A Constituição da China vai virar fogueira, do Brasil junto. Bandeira verde e amarela, nem no inferno não vai ter espaço para elas. Ordem e progresso, muito bonita essa frase, mas só vai ter efeito nos nossos lábios, não numa bandeira corrupta, liderada por um bando de ladrões e mercenários. Ordem e progresso sim, mas não o que o mundo fez com ele. Nós sabemos que ordem é progresso, mas ordem é progresso aqui, ó, irmão, seguindo o que o nosso Deus nos tem dito. Então é exatamente isso que significa aquela batalha de Davi, representando o reinado de Jesus Cristo, com Golias. É o palco do desfecho da história consumada no milênio, né? Porque cabeça é ideologia, ideologias são poderes governamentais, são leis, tudo isso, leis de homens e de demônios, né? Não é somente lei de homens, mas também de demônios, que hoje você vê que as emendas constitucionais estão buscando o amparo e o aplauso do homossexualismo. Isso tudo está na cabeça de Golias. No milênio, a cabeça de Golias vai rolar. E pode esperar, irmão, falta pouco tempo. Então aquilo ali é uma consumação absoluta, pondo fim às leis dos estados, às leis dos homens. Eu tenho ainda uma pergunta, dividida em duas partes. Por que não foi transgressão Moisés descumprir a lei,
quando casou-se com uma mulher de um povo estranho que era proibido. Por que não foi transgressão? Quem levanta a mão? Era porque tipificava Cristo com a igreja, com os gentios. Sim. Mais alguém tem algo a dizer? Isso já é o bastante assim, mas alguém tem alguma coisa a acrescentar? Moisés estava acima da lei. Ele estava tipificando o próprio Deus, né? Então ele estava acima da lei e ao mesmo tempo ele estava tipificando o casamento de Cristo com a igreja. Certo. Então veja bem, tudo isso que foi dito é uma realidade. Não era uma transgressão, a lei dizia o quê? Aquilo que Miriam cobrou. Moisés, tu não é só profeta não. Que negócio é esse você aí? Está casando com uma mulher de outro povo. Não é só tu que é profeta, não é só tu que... Aí deslancha Miriam e Arão, cai para cima de Moisés, falam aquilo que segundo a lei é uma verdade, só que o Deus da lei não é limitado à lei. Nós já falamos sobre isso. O Deus da Bíblia não é limitado à Bíblia, senão não seria Deus. A Escritura nos faz entender que Deus é o quê? Transcendental. Não é isso que aprendemos em teologias, em todos os seminários? Que Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Deus é Espírito incriado, infinitamente perfeito. Ele é transcendental. Quando nós vamos para o dicionário e procuramos a palavrinha transcendental, significa que Deus excede a tudo que o ser humano possa imaginar. E aqui nos dá a prova disso quando diz que Deus opera além do que pedimos, além do que pensamos. Significa, por mais que eu pense em alguma coisa, Ele vai além. Por mais que eu peça alguma coisa, Ele vai além. Se eu leio alguma coisa aqui, o que quer que seja que eu leia aqui, que eu possa pensar, Ele vai além? Vai ou não vai além? Ele é transcendental ou não é transcendental? Se é transcendental, Ele vai além. Isso significa que Ele está além da Bíblia. Se Deus fosse limitado à Bíblia, Ele já deixou de ser Deus. O conceito da divindade é realmente ser transcendental, não encontrar limites em nada. Ele nos deu a lei, nós estamos limitados à lei, não Ele. Não Ele. No nosso centro bíblico aqui eu criei uma regra. Proibido comer. Foi eu que criei a regra. Aí de vez em quando meu filho vê eu comendo. Pai, não é proibido comer aqui? Eu que criei a regra, eu que mando. É proibido para você, não para mim. Ué, temos uma salinha lá que a gente se reúne para ver televisão. A regra lá de casa é proibido comer e beber nessa sala. Quem quiser comer e beber vai para a cozinha. Eu sento lá comendo biscoito, meu filho, mas não é proibido comer? Para você é, para mim não. Nós que criamos a lei, eu e minha esposa. Eu não estou sujeito à lei. Se eu criei a lei, eu sou maior que ela. Se Deus criou a Bíblia, Ele é maior que ela, irmão. Amém? Se Deus criou a Bíblia, Ele é maior que ela. E aqui diz que Ele é transcendental, Ele opera além do que pedimos ou pensamos. Então, o que aconteceu ali com aquela situação? Não foi uma transgressão, porque Deus estava usando aquela situação como uma tipologia, que Deus verdadeiramente, além de ter esse chamado com Israel, iria, Moisés que está tipificando a própria divindade, Moisés está tipificando a própria divindade. Quem era o sacerdote? Arão. Quem era maior, Moisés ou Arão? Quando Deus chama Moisés para ir ao Egito e diz, Moisés, eu chamei também o teu irmão. Ele te será por profeta, e tu lhe será por Deus. Então, Moisés está tipificando quem? Deus, o Filho do Deus vivo.
a prova de que Moisés, hoje todo mundo já sabe, né? Flávio Josefo já escreveu, não sei quem mais já escreveu, todo mundo já escreveu, mas antes que nós soubéssemos que isso estava escrito, Deus nos revelou que Moisés foi arrebatado, à semelhança da trasladação do Senhor Jesus. Tá? Então veja, Moisés tipifica Deus. Então estava mostrando que Deus iria se juntar ainda a um povo gentio, ia chamar esse povo para lhe ser coabitar, ter intimidade, tal qual Moisés e aquela esposa etíope, né? Dizem que a Bíblia diz, a mulher cuxita. Cuxi é um país da África, não é isso? Então aquela mulher, provavelmente, não sei, talvez aquela mulher fosse até negra, o que seria mais escândalo ainda para o judeu. Põe escândalo nisso. Vai dizer que o judeu não era racista, não. Me engana, meu irmão. Que não era racista. O povo judeu não era fácil, meu irmão. Além deles acharem que só eles podiam ter Deus, qualquer coisa diferente que eles vissem, meu irmão, era motivo para eles querer até matar. E aquela mulher, tudo indica que era uma mulher negra, e Moisés casou com uma mulher negra. Aquele povo, guardião da lei. Então essa é uma coisa que está tipificada ali no casamento de Moisés, o chamado dos gentios, diretamente pelo próprio Deus, contrariando os judeus. Por acaso você acha que o judeu guardião da lei gosta da igreja? Nem sonha, meu irmão. Nem sonha. Isso não é verdade. Os judeus que hoje guardam a lei odeiam a igreja. Sabe por quê? Porque o Senhor Deus disse assim: eu vos meterei ciúme com um povo que não era povo. A quem não procurava por mim, eu direi: eis-me aqui. Agora uma pergunta final, irmão. Após nós hoje vivemos uma dispensação. Eu quero saber, após nós, quais as dispensações que restam para o fim do mundo? Quem sabe, levanta a mão aí. Aqui, ó. Eu não vi quem levantou primeiro. Quem viu aí? Tem duas mãos aí, cada um fala um pouco. Bom, nós estamos atualmente na dispensação da restauração. Temos por vir ainda o grito da meia-noite, que será uma dispensação. Temos a dispensação do anticristo, né, que é os 7 anos do anticristo. A dispensação milenar, o reinado de Jesus Cristo, para após vir um fim. Certo. Muito bom. Perfeito. Então é isso que nós temos. E as pessoas estão por aí fazendo previsão. Jesus volta já. Tá bom, Jesus volta já, mas você tem que entender os tempos que faltam. O volta já que a gente diz é arrebatamento da igreja que vai acontecer no século 21, como a Bíblia diz. Mas pastor, eu nunca vi dizendo que Jesus volta no século 21. Estuda que você vai ver, né? Também não estava dizendo que Jesus ia vir para os gentios, também não estava dizendo um monte de coisa que hoje a gente vê que está. Então, após essa dispensação que nós estamos vivendo, restam mais 3 dispensações para o fim do mundo, para o fim da era do homem sobre a terra, para se cumprir aquilo que o Senhor Jesus disse assim: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras, essas não passarão, essas são eternas. Então nós falta esse período aí de grito da meia-noite, que também é um período dos martírios. Temos o reinado do anticristo, ali junto com o grito da meia-noite, mas o grito da meia-noite cessa no arrebatamento e continua o reinado do anticristo. E depois, ao final de 7 anos do reinado do anticristo, tem início o milênio, que é o reinado pessoal de Jesus Cristo sobre a terra, reinando com seu trono, partindo as ordens de Jerusalém e alcançando o mundo inteiro. Então, depois dessas 3 dispensações, ou seja, considerando o milênio,
que realmente temos entendido que não se chama milênio à toa, são realmente 1000 anos, pois Apocalipse diz que aqueles que branquearem as suas vestes, aqueles que foram comprados com o sangue de Jesus Cristo e aqueles que forem purificados terão a oportunidade de reinar com Ele por 1000 anos, né? Os que forem ressuscitados numa determinada ressurreição. Então realmente são 1000 anos pelo que nós temos entendido até aqui. Então, até que o planeta caminha ao extermínio, temos esse período dessas 3 dispensações, que deve demorar mais ou menos, calculando por alto aí, mais uns 1100 anos de história da humanidade ainda. 1100 anos, é isso o que nós temos compreendido. Perguntas? Alguém tem pergunta? Tem pergunta aí? É uma pergunta do Luiz. Pastor, o que significa quando no Salmos 121, versículo 6, diz: o sol não te molestará de dia e nem a lua de noite. O sol dá a entender de calor, incomodar. Porém, a lua, em que pode molestar? Seria o frio? Não, irmão, o que acontece? Isso aí está mostrando uma guarda constante de Deus, né? Por exemplo, bem-aventurado que medita na palavra de dia e noite. Eu te pergunto, nós, nosso corpo, nosso psicológico, nosso cérebro, nós conseguimos vencer o cansaço ao ponto de meditar na palavra de dia e de noite? Não, isso é impossível, simplesmente impossível. Dentro de condições normais, naturais, é simplesmente impossível. Mas está mostrando dia e noite, são sequências de fatos, então está mostrando uma constância. Mesma coisa, sol e lua, ou seja, quando a gente vê, é uma sucessão. Então eu acredito que esteja sendo dito exatamente isso, essa constância da guarda de Deus, né? O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma, a tua entrada, a tua saída, desde agora e para sempre. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. Não quer dizer que o sol moleste, nem a lua vai molestar, mas significa que vai haver uma guarda de Deus. Ou seja, se porventura tu está atravessando um deserto, Deus lá para o povo de Israel mandou a nuvem, não foi isso? E a nuvem protegia do sol. De noite, era frio no deserto, Deus mandou uma coluna de fogo. É isso que eu entendo, que o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. Agora, você não tem só o problema de frio ou de calor, você tem um problema de fome, de sede, você tem necessidades nessa terra, necessidades de reclinar tua cabeça, ou seja, uma casa, ou seja lá o que for, as vestes, uma série de coisas que nós temos necessidade nessa terra, em que Jesus falou que nos seriam acrescentadas. Então eu entendo simplesmente que esse sol e lua, que não vai molestar, significa que a guarda e a provisão de Deus estará contigo, quer haja sol, quer haja lua, quer haja dia, quer haja noite. Eu entendo dessa maneira.